Olá, bem-vindo aí ao nosso primeiro vídeo tutorial do curso de projetos de gestão de processos de negócio. Nesse primeiro vídeo tutorial, o objetivo é a gente utilizar uma ferramenta de modelagem de processos, tá? Vocês já estão vendo aí a ferramenta aberta, a gente está utilizando para esse vídeo tutorial a ferramenta Visage, tá? Que vocês podem baixar, uma ferramenta gratuita, podem baixar, instalar e eu recomendo que vocês experimentem fazer isso, utilizar a ferramenta e ir reproduzindo aí os passos que a gente vai executar aqui no vídeo tutorial. É uma ferramenta bastante utilizada para modelagem, justamente por ser gratuita, tá? O Visage, a parte dele de modelagem e de simulação, ela é gratuita e ela tem características bastante típicas de uma ferramenta de modelagem de processo. Basicamente, ela tem elementos de modelagem aqui no canto, né, com algumas opções aqui em cima. A ideia aqui é a gente começar, né, a gente realmente executar a modelagem de um processo, enquanto isso a gente vai mostrando os recursos da ferramenta. Bom, o processo que nós vamos modelar aqui, ele vai se chamar, já vou até dar o nome aqui no diagrama, ele vai se chamar processo de mediação cliente-fornecedor. Como que é isso? Vamos imaginar aqui um processo, esse é um processo hipotético, tá? Um órgão de defesa do consumidor e nesse processo o que ele vai fazer é receber a solicitação, uma queixa, uma reclamação de um cliente com relação a algum produto que ele comprou, algum serviço que ele adquiriu e que ele não ficou satisfeito por algum motivo. E esse órgão vai fazer a mediação desse cliente com o fornecedor e vai buscar alguma conciliação entre o cliente e o fornecedor para evitar, por exemplo, que o cliente tenha que entrar com uma ação junto, por exemplo, a um juizado de pequenas causas contra aquele fornecedor. Tá? Então, esse processo, a gente vai modelar aqui um único participante, o Visage já traz como default aí no diagrama um elemento daquele pool, que é o elemento que mostra um participante do processo, que vai representar um processo dentro da fronteira daquele participante. Nós vamos ter aqui como nosso participante, então, o órgão de defesa do consumidor, e esse processo a gente vai dar o nome de processo de mediação cliente-fornecedor. Ok? Então, eu vou estar modelando aqui dentro dessa pool todo o processo de mediação que acontece dentro desse participante, que é o órgão de defesa do consumidor. Então, a primeira coisa é o evento de início. Tá? Então, vamos acrescentar um evento de início. Vou clicar no elemento e vou arrastar aqui para o diagrama. Tá? O que é esse evento de início? Eu posso dar um nome para ele. Ele vai acontecer quando um consumidor entra em contato. Então, vai ser o contato do consumidor. Ok? Então, esse é o evento de início do processo. Aí, quando um consumidor entra em contato, eu vou ter uma primeira tarefa, tá? Então, eu vou arrastar aqui o símbolo de tarefa. A tarefa é o quê? É alguém, um atendente do call center, esse contato ele é feito por telefone, tá? Nessa versão do processo. Então, um atendente do call center vai fazer o quê? Ele vai cadastrar o problema reportado. Então, vou dar um nome para a atividade cadastrada, o problema reportado. Tá? Uma recomendação, uma boa prática é justamente dar o nome das atividades, das tarefas, usando verbos fortes. Então, aqui, cadastrar o problema reportado. Então, eu vou colocar aqui também, eu vou criar o quê? Agora, um fluxo, tá? Eu posso escolher aqui um conector, tá? E vou colocar esse conector aqui no diagrama, ligando o evento de início para a primeira atividade do processo, que é cadastrar o problema reportado. Tá? Bom, eu já vou salvar o meu modelo aqui. Tá? Chamei ele de mediação. E o que está representado, então? Já um evento de início, o contato do consumidor e a primeira atividade. Agora, eu não estou mostrando aqui quem que é responsável por executar essa atividade, quem que faz esse cadastro lá dentro do órgão de defesa do consumidor. Né? Para mostrar responsabilidade sobre a execução das tarefas, a gente usa o quê? As raias, tá?
o que a notação ML chama aqui de lanes, que são as subdivisões aqui da pool, tá? Subdivisões do participante, para mostrar, no nosso caso aqui, eu vou mostrar os setores da organização, os papéis da organização envolvidos. Então, eu arrasto a lane para cá, tá? Eu vou renomear ela aqui, vou dar o nome de quê? Do papel responsável por fazer essa parte do processo, que eu vou chamar de atendente do call center. Tá? Então, quem recebe esse contato do consumidor e cadastra o problema reportado é esse atendente. Uma vez cadastrado o problema reportado, ele tem que notificar o fornecedor. Tá? Ele vai pegar com o consumidor os dados de contato lá do fornecedor e vai notificar por e-mail. Então, eu vou ter uma próxima atividade no processo, que é notificar o fornecedor. O Bizage oferece esse atalho aqui, que se eu clico numa atividade, eu já posso clicar uma atividade, criar uma atividade seguinte, clicando nesse símbolo. Então, isso é muito útil, né? Porque ele já cria aqui, nesse caso, a atividade do tipo tarefa, né? Ele já cria a tarefa já com o fluxo, já com o fluxo de sequência já criado. Então, isso adianta bastante o nosso trabalho. Então, eu cadastrei o problema reportado, a próxima tarefa do atendente de call center, então, é notificar o fornecedor. Tá? Vamos colocar que essa notificação é feita por e-mail. Notificar o fornecedor por e-mail. Bom, a partir desse momento, o fornecedor é notificado e aí a próxima etapa é receber a resposta do fornecedor. Mas quem recebe a resposta não é mais o atendente do call center. Quem recebe a resposta, no caso desse processo, vamos supor que seja já um analista. Então, uma pessoa que tem papel de analista. Então, o que eu vou criar? Eu vou criar uma outra lane para representar o analista. Eu vou criar essa lane dentro dessa mesma pool, ou seja, dentro do mesmo participante. Eu vou diminuir um pouco a altura dessa aqui de cima, para o diagrama ficar mais visível para a gente. Tá? Vou fazer um pequeno ajuste aqui de diagramação. Vou selecionar as três e vou chegar um pouco para cima para ficar mais fácil. Então, essa segunda lane aqui, essa segunda raia, vai ser quem? O analista, que a primeira tarefa que ele faz, que é logo depois que o atendente notifica o fornecedor por e-mail, o que ele faz já vou usar esse atalho para criar a próxima tarefa, é receber resposta do fornecedor. Tá? Bom, essa resposta do fornecedor, então que o analista recebe, nessa resposta o fornecedor ele pode apresentar ou não uma proposta de conciliação. Tá? O cliente fez uma reclamação, por exemplo, de um problema do produto e o fornecedor pode responder: não, eu posso substituir esse produto para o cliente, ou eu não tenho mais esse produto, mas posso enviar um outro produto equivalente. Então, vai depender do teor dessa resposta. Se o fornecedor apresentou uma proposta de conciliação, a próxima atividade aqui vai ser informar a resposta ao consumidor e solicitar posição. Tá? Então ele vai pedir para o fornecedor, vai informar ao consumidor, perdão, a resposta que o fornecedor deu e vai pedir para o consumidor informar se ele aceita ou não aquela proposta. Isso se o fornecedor fizer uma proposta de conciliação. Se o fornecedor não fizer a proposta de conciliação, então vou aumentar um pouquinho aqui a nossa área do diagrama só para a gente ter mais espaço para trabalhar. Se ele não aceita, vai ser uma outra tarefa que vai ser realizada, se o fornecedor não faz uma proposta de conciliação. Nesse caso, o analista vai só notificar o cliente da impossibilidade de conciliação. Então, vou colocar aqui: notificar o cliente da impossibilidade de conciliação. Ok? Bom, então eu vou ter aqui duas situações. Numa situação que o fornecedor fornece uma proposta de conciliação e aí eu vou informar essa proposta ao consumidor, e numa situação em que o fornecedor não oferece uma proposta de conciliação, nesse caso eu tenho que notificar o cliente da impossibilidade de conciliação. Então, eu tenho uma situação em que o processo pode ir por um caminho ou por outro. Para representar isso, né, a gente vai usar o elemento da notação BPMN, né, o gateway, né, ou passagem, ou desvio.
Então, eu vou criar aqui o gateway usando já o atalho, esse losangozinho aqui, tá? E eu vou dar todo gateway, esse caso aqui vai ser um ou exclusivo, ou seja, daqui ou ele vem para cá ou ele vem para cá, tá? Então, eu vou representar esse gateway com duas saídas. Uma saída que vem para essa atividade e outra saída que vem para essa outra atividade, essa outra tarefa. Então, eu vou só fazer um ajuste aqui da diagramação, só para o diagrama ficar mais visivelmente interessante, tá? Então aqui, qual que é o critério de decisão? Então eu posso representar aqui, documentar, dando um nome para esse desvio, para esse gateway aqui. Então eu vou colocar, eu particularmente acho interessante representar, no caso de ou exclusivo, uma pergunta. Qual que vai ser a pergunta aqui? O fornecedor apresentou proposta de conciliação? Tá? Caso ele tenha apresentado, então vou colocar a condição aqui no próprio fluxo de sequência. Então, se a resposta dessa pergunta for sim, eu venho para cá. Se a resposta dessa pergunta for não, eu venho para cá. Eu vou só arrastar esse não aqui, o diagrama fica mais visível, e ok. Então, já representei aqui um ou exclusivo, que pode levar para um caminho ou para outro. Lembrando que o ou exclusivo, tá? Eu posso opcionalmente mostrar, o Bizard oferece essa opção aqui, aquele símbolo de ou exclusivo. Lembrando que se esse símbolo não for exibido, se ele for omitido, já está implícito aí que é um ou exclusivo. Mas eu acho uma boa prática a gente sempre representar, tá? Bom, se o fornecedor não oferece proposta de conciliação, o analista notifica o cliente e o processo se encerra nesse ponto. Então, eu já posso criar aqui um evento de término, que eu posso dar um nome para esse evento também. Eu acho sempre interessante dar um nome. O processo foi finalizado sem conciliação. Ou seja, eu estou informando que no nome do evento o estado em que o processo termina, nesse caso em que não houve proposta de conciliação. Bom, no caso em que o fornecedor oferece uma proposta de conciliação, então o analista informa a resposta ao consumidor, né, e solicita a posição, se o cliente aceita ou não aquela proposta. Tá? Então o cliente pode aceitar e pode não aceitar. Então eu vou ter uma nova decisão aqui, que eu também vou mostrar aqui, uma decisão exclusiva, ou seja, ou o cliente aceita ou ele não aceita. O que acontece? Se o cliente não aceita, o que o analista vai fazer? Então, eu já vou criar aqui a próxima atividade e já vou colocar aqui isso aqui, né, na minha decisão. Né, qual que é o critério de decisão aqui no meu gateway? Houve conciliação? No caso em que houve conciliação, eu vou ter um caminho. No caso em que não houve conciliação, eu vou ter outro caminho. Então, já vou representar aqui esses dois caminhos possíveis. Tá? Então aqui, vou colocar esse de baixo aqui, no caso de sim, houve conciliação, e esse aqui de cima vou representar o caso em que não houve conciliação, tá? Então tem as duas situações aqui. Vamos imaginar o seguinte, se houve conciliação, vamos começar por esse caminho que ele vai ser até mais simples. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a área de trabalho aqui pra gente, né? O diagrama começa a ficar um pouquinho maior, então vou expandir a área aqui. Então, se houve conciliação, qual que é a próxima tarefa? O analista simplesmente ele envia uma notificação do acordo ao cliente e ao fornecedor, formalizando esse acordo feito. Então, enviar notificação de conciliação a cliente e fornecedor. Ok? Então, deixa eu aumentar um pouquinho a área da atividade só para o nome dela ficar mais visível. Ótimo. Então, nesse caso, né, o processo teve um final feliz. Eu obtive uma conciliação entre o cliente e o fornecedor. Então, o que eu vou representar aqui agora? Nesse caso, o processo termina, está aqui o meu evento de término, termina no estado finalizado com conciliação. Então, notem que eu tenho duas formas de finalizar esse processo de mediação cliente-fornecedor.
o processo pode terminar sem conciliação ou o processo pode terminar com conciliação, tá? Então está aqui todo o nosso processo. Falta a gente ainda detalhar no caso em que o fornecedor faz uma proposta de conciliação ao cliente, mas o cliente não aceita, tá? Que é esse caminho de cá. O que acontece nesse caso? Tá? Nesse processo aqui, o que acontece é que o atendente ele notifica, né, o analista nesse caso, né, lembrando que isso aqui tudo está acontecendo dentro da raia aqui do analista, o analista que faz todas essas atividades. O que ele vai fazer? Ele vai notificar o fornecedor que o cliente não aceitou a proposta dele e vai abrir prazo para uma nova proposta de conciliação. Então, notificar fornecedor e abrir prazo para nova proposta de conciliação, tá? Então, nesse caso aqui, ele notifica, abre prazo para nova proposta, só corrigir a digitação aqui. Ele abre prazo para nova proposta de conciliação e aí ele vai ficar aguardando até que o fornecedor envie uma nova proposta. Então, o processo volta a esse estágio anterior aqui. Tá? Em que o analista vai ficar esperando uma nova resposta do fornecedor. Tá? E aí, se o fornecedor enviar a resposta, na resposta dele, ele pode apresentar uma nova proposta e aí volta o fluxo normalmente. Ele pode responder dizendo que ele não tem outra proposta. Nesse caso, o processo vai terminar sem conciliação, né? E para finalizar o nosso processo, vamos só representar mais uma situação aqui, que é uma situação possível, que é o seguinte: aqui o atendente está esperando o fornecedor responder. Tá? Eu posso até representar essa tarefa aqui, tá? Cada tarefa na notação BPMN eu posso ter um tipo dela. Essa aqui é uma tarefa de recebimento de mensagem, uma tarefa em que o processo está esperando chegar uma mensagem externa. Essa mensagem pode não chegar. O que a gente faz nesse caso? Né? Vamos imaginar, na verdade, a gente tem que perguntar o que o processo faz nesse caso, né? Em que o fornecedor não responde. Bom, nesse caso, o que o processo faz é ele aguarda a resposta do fornecedor por um determinado período. Se a resposta não chega, esse período é de 5 dias úteis. Se a resposta não chega em 5 dias úteis, ele assume que o fornecedor não tem uma proposta de conciliação para oferecer, ou seja, é como se o fornecedor tivesse respondido que não quer conciliar. Então, como que eu represento aqui, né, esse prazo máximo de 5 dias úteis? Porque se em 5 dias úteis essa atividade que não tiver sido concluída, ou seja, se a resposta do fornecedor não chegar, eu tenho que dar prosseguimento ao processo, eu não vou ficar esperando aqui eternamente. Bom, isso aqui tem uma forma que a notação BPMN prevê, que eu posso ter um evento, tá, anexado a uma tarefa. Esse evento justamente vai representar uma situação, um evento que vai interromper a execução da tarefa. Nesse caso aqui, eu vou utilizar esse evento, tem vários tipos aqui, é um evento de tempo, é um timer, ou seja, esse evento de tempo, eu vou chamar aqui de 5 dias úteis, tá? Esse evento de tempo aqui. Se esse evento acontecer, deixa eu só voltar aqui. O Visage está alertando aqui que tem um conector que não foi ligado justamente a esse conector aqui, mas a gente já vai resolver isso já já. Bom, o que a gente vai fazer? Se em 5 dias úteis, ou seja, se esse evento aqui acontecer antes da tarefa ser concluída, ou seja, se passar 5 dias úteis antes da resposta do fornecedor chegar, o fluxo do processo vai ser interrompido, ou seja, essa tarefa que vai ser interrompida e eu vou disparar esse fluxo aqui. Esse fluxo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente assumir, tá? Como se ele vai considerar que aquele fornecedor não tem uma proposta de conciliação a fazer e vai informar aquilo ao cliente. Ok? Eu vou só fazer um ajuste aqui para a formatação ficar mais clara, tá? Bom, em alguns momentos é um pouco... A formatação é um pouquinho chata de fazer. Ele ainda não entendeu a minha formatação, a minha conexão aqui. Eu vou conectar dentro da atividade mesmo, que aí o Visage não vai ter problema para localizar. Tá? Deixa eu só conectar aqui melhor.
Ele está perdendo as coisas. Pronto. Bom, e aí, o que a gente tem nesse caso aqui? Eu tenho o meu processo, que ele está totalmente concluído. Eu vou simplesmente ajeitar aqui, que ainda não está legal essa última formatação aqui. Eu vou pegar, só para ficar um pouquinho mais claro, eu vou trazer, vou mudar o caminho aqui das duas. Aqui. Só para ficar um pouco mais claro. Bom, e aqui eu perdi o não, tá logo aqui, pronto. Opa. Essa parte de formatação de diagrama, ela é uma parte que eu particularmente não gosto muito da forma que o Visage trabalha, mas isso é uma questão mais de gosto pessoal também, tá? Eu, como vocês podem perceber, eu até me atrapalho um pouco com os ajustes de formatação aqui, mas essa parte de formatação é a menos importante. O mais importante é que a gente conseguiu aqui modelar o nosso processo e representar, né, aqui utilizando elementos da notação BPMN, né, nessa ferramenta de modelagem, todo o nosso processo. Tá? A gente vai continuar explorando esse mesmo processo de mediação cliente-fornecedor nos próximos tutoriais, onde a gente vai fazer uma simulação desse processo, depois a gente vai utilizar uma solução de BPMS para executar efetivamente esse processo, mas para fins de modelagem, tá? O objetivo desse primeiro tutorial é só mostrar como que uma ferramenta pode ser usada para modelar um processo a partir do zero. Tá ok? Depois vocês podem, eu recomendo que vocês baixem a ferramenta Visage, explorem um pouco esses recursos que ela oferece. Ela tem inclusive recursos aqui de publicação dos processos que são bem interessantes. Você pode, para cada tarefa, você pode, nas propriedades dela, pode colocar uma documentação, uma descrição, e a partir daí já gerar uma documentação do processo, como se fosse um manual do processo. O Visage, nessa parte, ele é muito forte, assim, ele gera uma publicação até bastante bonita, assim, visualmente agradável, tá ok? Bom, então aqui a gente termina esse nosso primeiro vídeo tutorial, tá? Com a recomendação aí de que vocês baixem a ferramenta e explorem um pouquinho, podem até tentar reproduzir na ferramenta esse processo que a gente acabou de modelar aqui, tá ok? Bom, por agora é isso, vejo vocês nas próximas aulas e nos próximos tutoriais.